para toda inspeção, você, como engenheiro mecânico, deve levar em consideração os seguintes passos. 1. Tipo de máquina ou equipamento. 2. Elementos externos e de utilização da máquina. Eu vou dar um exemplo agora. Se eu estou tratando da máquina ou equipamento, eu estou me preparando para fazer uma inspeção, para fazer um laudo técnico de qualquer máquina ou qualquer equipamento. Então, primeiro, qual é o tipo de máquina e equipamento que eu estou lidando? Obviamente que aqui você já sabe porque você entendeu a demanda do cliente, você já fechou o serviço com o cliente. Então você já sabe qual que é a máquina, qual que é o equipamento. Quais são os elementos envolvidos naquela máquina, seja internamente de uso direto, de aplicação direta, ou externa? Será que ela usa um outro equipamento para ajudar no funcionamento dela? Quais são os equipamentos periféricos envolvidos nessa máquina? Se esses equipamentos periféricos eles estão envolvidos diretamente nessa máquina, você precisa levar em consideração. Então, tipos de máquina, elementos externos e de utilização da máquina e equipamento. Aqui, normas envolvidas para cada tipo de elemento. Fabricante, se tem fabricante ou não, porque isso aqui vai te ajudar a procurar um manual do fabricante. O manual do fabricante te diz muita coisa, inclusive te dá todo um direcionamento. Você vai ter que se preocupar em fazer um checklist de inspeção. Então você, quando fechou a demanda, você está olhando para essa demanda aqui. Então você já tem que montar o seu checklist. Olhando para cá, você já vai mapear os elementos. Quais são os elementos? Você tem um compressor, uma viga principal, que é a viga da ponte rolante. Você tem um motor elétrico, uma talha, você tem um tambor da talha, você tem cabo de aço, você tem cabide de elevação ou balancinho, você tem uma cinta para elevação ou uma cinta de amarração de carga. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mapeando todos os elementos envolvidos naquela máquina e equipamento que eu vou fazer inspeção. E isso aqui entra exatamente nesse item aqui, ó. Por quê? Uma vez que eu fiz esse checklist, como que eu vou preparar o checklist? Compressor. Eu posso fazer um único checklist, mas eu posso colocar aqui, ó, checklist, item 5.1, compressor. Então o que eu preciso olhar no compressor? Normas e inspeções, documentações e etc. Aí eu vou pegar outro elemento. Por exemplo, se eu pego aqui uma viga principal, se eu pego a talha, o cabo de aço, para cada elemento você vai criar um checklist. Pode ser uma única folha, pode ser um único checklist, desde que você se preocupe em listar para cada um desses as suas particularidades referente à norma, à inspeção, a critérios, seja de alguma norma regulamentadora ou seja uma norma NBR, que é mais específica para cada tipo de elemento, para cada tipo de máquina, para cada tipo de equipamento.